Seja bem-vindo ao canal, você concurseiro e você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 34 da playlist de questões de raciocínio lógico da Banca IBFC. Questão 34 diz o seguinte: sejam as proposições P, 3 mais 4 igual a 9, e Q, a sétima letra do alfabeto oficial português, e a letra G. Nessas condições é correto afirmar que. Beleza. Como que a gente resolve esse tipo de situação aqui, né? Esse tipo de questão? Primeiro a gente avalia se as proposições P e Q elas são falsas ou verdadeiras. Então você coloca aqui as duas proposições e vai avaliar o valor lógico. 3 mais 4, ele é igual a 9? Não, então aqui vai ser falso. A gente vai marcar que aqui eu tenho o valor lógico da proposição P como sendo falso. A sétima letra do alfabeto oficial português é a letra G. Vamos colocar aqui as 7 primeiras letras. A, B, C, D, E, F e G. Então, como o G ele é a nossa sétima letra do alfabeto, significa que a proposição Q ela é verdadeira. Vou colocar aqui o que é verdade. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai construir as tabelas verdades de acordo com as alternativas. A primeira alternativa que ele está dando é uma disjunção. Então a gente vai fazer a tabela verdade da disjunção entre duas proposições. Colocamos aqui as proposições P e Q, colocamos a disjunção entre essas duas proposições, que é representada por um Vzinho, as possibilidades lógicas, verdadeiro com verdadeiro, opa, aqui vai ser verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. E colocamos as possibilidades lógicas, né? No caso aqui eu vou ter falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Quando você tem uma disjunção entre proposições, ela só será falsa quando ambas as proposições forem falsas. Então só tem uma linha que vai ser falsa, o restante é verdadeiro. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai marcar essa situação aqui, ó, proposição P falsa, proposição Q verdadeira. A gente vai fixar falso e verdadeiro e vai olhar o valor lógico. Nesse caso aqui, o valor lógico é verdadeiro e ele está dizendo que é falso. Então, não é a letra A. A gente vai fazer agora a próxima tabela verdade. A próxima tabela verdade que a gente vai fazer é a tabela verdade da conjunção, que é o nosso I. Fazemos aqui o I, colocamos aqui os valores lógicos. Deixa eu colocar aqui a canetinha, aqui vai ser verdadeiro, e o restante das situações será falso. E vamos ver o que ele está dizendo. Quando ele fala do I, nós vamos ter que encontrar um resultado falso. E aqui ele está dizendo que é verdade. Ó. O valor lógico da conjunção entre P e Q é verdade. Está errado. Agora nós temos um bicondicional para fazer. Tem que ser um pouco paciente para que você acerte a questão, uma questão tranquila. Coloca aqui a tabela verdade do bicondicional. Ah, uma coisa, eu poderia ter feito a tabela verdade completa toda de uma vez e analisado. Eu prefiro fazer uma a uma por uma questão também de treino, né? Você vai treinando e vai conseguindo fazer sempre um a um e analisando cada ponto importante. Então aqui nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter qual a análise que é feita quando você tem um bicondicional. Se você tem os valores lógicos iguais, o resultado é verdadeiro. Então você tem duas linhas que é verdade, que é a primeira linha e a quarta linha, porque você vai ter verdadeiro e verdadeiro, então verdadeiro. Falso e falso, o resultado também é verdadeiro, e entre eles nós vamos ter dois resultados falsos. Olhando lá o que foi dito, nós temos aqui que o resultado seria verdade. E olhando aqui na nossa tabela, o resultado é falso. Já sabemos que é a letra D, mas a gente vai colocar também a tabela verdade. Então, colocamos aqui a tabela verdade da nossa condicional. Deixa eu colocar aqui o preto. Aqui, ó. Se P, então Q. Qual é a linha que eu tenho que levar em consideração para poder montar minha tabela verdade? A segunda, que é o famoso Vera Fischer falsa. O restante vai ser verdadeiro. E aí, olhando, né, nas nossas alternativas, olhando para as alternativas, ó, o valor lógico do condicional entre P e Q, que é falso com verdadeiro, nessa ordem, importante ele colocar aqui nessa ordem, porque se fosse verdadeiro com falso, o resultado seria falso. Então, nessa ordem é verdade. É justamente o que nós temos aqui. A alternativa correta da questão será aqui a letra D. A letra D, deixa eu marcar aqui para não esquecer. Tá? Letra D, a alternativa correta. Caso você queira baixar essas questões, são 195 questões da Banca IBFC que eu irei resolver aqui passo a passo, cada uma delas, para que você aprenda, veja, tire suas dúvidas e chegue afiado na hora de fazer sua prova. Eu vejo você na próxima resolução.